Esse vídeo aqui é para você que já deu uma aula e alunos dormiram nela. Você sabe que a sensação é horrível, mas no fundo eu quero te fazer a pergunta: como fazer alunos gostarem de história? Não sei se você já teve a oportunidade de perguntar para os seus alunos se eles gostam ou não de história, mas em alguns casos, dependendo da idade ou dependendo de como eles vieram, outras escolas, outros professores, é comum de que aconteça isso, de alunos não gostarem de história. O que a gente faz então nesses casos? Ou melhor, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Fazer com que os nossos alunos gostem de história. Bom, eu sou o professor Victor Alexandre, sou professor de história, roteirista, enfim, trabalho aqui na internet e também na sala de aula. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre esse ponto. Acho que a primeira coisa que nós temos que pontuar aqui, temos que conversar aqui, é a respeito de alguns erros que eu e você não podemos cometer em sala de aula, né? Pensando nessa questão da atratividade, né? Pensando nessa questão de tornar o assunto um pouco mais agradável aos alunos. É claro que podemos fazer um parênteses aqui. Não acredito, não é a minha opinião, de que a todo momento ou a todo custo temos que tornar o assunto interessante para o aluno, né? Tem coisas que não tem como, tem assuntos que são sérios e, por exemplo, você não vai me ver aqui nesse canal sugerindo fazer dancinhas, fazer músicas, nada contra isso, mas não é a forma que eu trabalho, não é a forma que eu entendo que deve ser relação de professor, aluno e sala de aula. Bom, então, do começo, acho que tem alguns erros que nós não podemos cometer, que ao fazermos isso, estamos colocando o aluno nessa situação de não gostar de história ou ser avesso à história ou algo do tipo. Primeira coisa é ficar incessantemente cobrando que o aluno decore datas e decore nomes. Eu não sei você, mas comigo acontece bastante de eu não lembrar muitas situações, muitas datas, nomes de alguns reis, algumas rainhas. Tem sempre uma situação que eu tenho que recorrer à minha cola, acontece todos os anos. Eu nunca lembro de cabeça quando foi o ano que o Getúlio Vargas voltou à presidência do Brasil depois da redemocratização de 46. Eu nunca lembro exatamente o ano que ele pega o governo, se é em 50, 51, eu não sei exatamente. Então, a primeira coisa que eu não faria no seu lugar é ficar obrigando os alunos a decorarem datas, decorarem coisas, lugares. E por que eu digo isso, pessoal? Bom, você já vê isso na prática, né? Nós estamos sendo professores numa era extremamente digital, digitalizada, com inteligência artificial à torta direita, dominando a educação. Então, muita coisa os alunos eles conseguem pegar na internet, pegar no Google, pegar no ChatGPT e não depende de nós. Então, você cobrar que esse aluno decore coisas, decore datas, decore lugares, decore nomes, talvez não seja um caminho tão bom para você trazer esse indivíduo, trazer esse estudante aí para tomar gosto pela história e aí sim, né, passar a se interessar, passar a estudar um pouco mais com você. Então, esse seria o primeiro caminho que eu fugiria. Não decore, não incentive seus alunos a decorar coisas, ok? Uma segunda estratégia, e aí é uma coisa que eu faço bastante, é o seguinte: sempre que eu vou ter contato com uma turma nova, sempre que eu vou ter contato com um aluno novo que talvez chegou de uma outra escola, de uma outra realidade, eu pergunto para ele qual é a sua relação com a história. Você gosta, você não gosta, né? Pergunto o nome dele, pergunto de onde ele vem e se ele gosta ou não de história. E eu peço para ele ser sincero, né? Se não gosta, pode falar, se você não gosta, não vai ter nenhum tipo de punição, né? Ou algo do tipo, tá? E esse exercício é importante para primeiro você mostrar para o aluno que você está interessado, né, na visão dele, na opinião dele, aquilo que ele entende da matéria ou não. Mas, em segundo lugar, você pode mapear, né, quais são os motivos que fizeram esse estudante não gostar de história, né? Então, na minha experiência, todos os alunos que eu fiz essa pergunta, a resposta gira em torno de 3 temas, geralmente. Vai, 2. Deixa eu só abrir aqui a janelinha. Tá bem calor onde eu tô. A resposta gira em torno de algumas questões temáticas. A primeira é a decoração, né? Como eu acabei de contar. Os alunos
não gostam de decorar, os alunos não gostam de ter que saber as datas disso, daquilo, eles apontam isso. Uma outra coisa que aparece é a questão do excesso de textos, de leitura que eles têm que fazer. Nisso aí, eu entendo, né, recebo essa opinião deles, mas não tem muito como fugir, né? Em história, basicamente, a gente lê e a gente escreve, então não tem como fugir disso. Mas é importante você mapear essa questão, é importante você mostrar para o seu aluno que você está interessado naquilo que ele está trazendo e, de repente, né, dependendo do que ele te diga, você pode criar estratégias para contornar essa situação. Então, como eu dei de exemplo, né? Se ele falar que ele não gosta de história porque o outro professor pedia muita coisa decorada, esse já é um ponto que você talvez não vai levar para esse aluno no seu dia a dia, ok? Bom, então o que nós podemos fazer de estratégia para reforçar ou tornar a história algo mais interessante para os nossos alunos? Uma coisa que eu gosto muito de pensar, e pensar até de maneira um pouco mais aprofundada, é a respeito de qual é a nossa função enquanto professores de história, né? Como eu disse, esse aqui está sendo quase que o tema principal desse vídeo, né, dessa aula, enfim, dessa conversa, não exija que seu aluno decore. No lugar disso, você pode mostrar para o aluno que decorar datas, decorar nomes não é importante, e sim você compreender o processo. Você levar o aluno a entender por que as coisas aconteceram, como isso se transformou, como esse fenômeno saiu disso e partiu para isso, como esse personagem aqui não tinha uma importância histórica e ele passa a ter essa importância. Então, mostrar para o aluno que história está muito além de decorar coisas, e sim, história parte muito mais da ideia de você compreender processos. Parte muito mais da ideia de você entender como que as coisas se configuraram e entender as complexidades disso. Acredito que esse seja um caminho muito positivo para você trabalhar com seus alunos, para você mostrar a eles como tudo isso aconteceu. Uma estratégia mais prática que você pode levar para a sala de aula é, ao apresentar o tema que vai ser estudado, você já traz a consequência final da aula e você apresenta o como que isso vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo aqui, é um exemplo que eu sempre cito, mas eu acho bem didático. Por exemplo, quando nós vamos conversar sobre revoluções inglesas, naturalmente, isso eu percebo dos vários professores que entram em contato comigo, né? Esse já é um tema bastante espinhoso, bastante difícil da gente estudar e passar para os alunos. Tem muitos nomes de família, muitos reis, Jaime I, Jaime II, Carlos II, Carlos I, enfim. Isso pode confundir bastante. Mas sabe como que eu sempre começo essa aula, tanto no 8º ano quanto no ensino médio? Eu pergunto para os alunos se eles conhecem a Rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo, né? Quase todos conhecem, seja pela série ou por ser uma pessoa muito famosa, muito conhecida. E eu pergunto assim para eles: vocês acham ou sabem se a Rainha Elizabeth governava de fato o seu país ou não? E talvez alguns alunos vão saber que não era a Rainha Elizabeth que governava, e sim o primeiro-ministro. E aí eu já emendo o seguinte: bom, de fato, vocês estão certos, não era ela quem governava a Inglaterra. Vamos entender como que isso aconteceu. Vamos entender porque uma rainha tão famosa, tão importante, tão relevante no cenário cultural não governava seu próprio país. Para isso, vamos então começar a falar das revoluções inglesas. Enfim, esse aqui é só um exemplo do que você pode levar para os... do que você pode levar para os seus alunos, para que eles também tenham essa compreensão, para que eles também tenham essa dimensão de como o passado vai muito além de decorar coisas, e sim entender processos. Você pode fazer isso basicamente com todo o tema: Guerra Mundial, enfim, a história do Brasil, colonial. E aí, a partir dos seus estudos, você vai entendendo como que cada tema se encaixa ou não. Mas acho que a mensagem principal aqui desse vídeo é essa. Uma das maneiras mais eficientes de tornar a história uma disciplina tão apaixonante, tão agradável, tão instigante, é fugir dessa questão de decorar coisas, de ter que gravar muitos nomes, muitas datas,
E, no lugar disso, ajudar os seus alunos a compreenderem como nós pensamos a história, como os processos acontecem, que resultam e têm impactos no cotidiano. Acredito que praticando isso, exercendo isso, você vai ter muito sucesso a fazer com que esse aluno se interesse mais por história. E se você tiver isso em mente, você pode, para esse mesmo aluno ou para essa mesma turma que você fez no começo do ano ou na primeira vez que vocês se encontraram, a seguinte pergunta: e aí, você gosta de história? Se você repetir essa mesma pergunta no fim do ano, tendo isso em mente, eu tenho certeza que as respostas, né, vão ser muito diferentes. Pelo menos isso geralmente acontece comigo. E quando não acontece, eu falo para o aluno: bom, então nós temos mais um ano aí pela frente para tentar mudar essa situação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa aqui o seu like. E se você quiser participar de uma comunidade de outros professores de história, onde nós conversamos, estudamos juntos, aprendemos aí uma plataforma voltada para o nosso crescimento, te convido a acompanhar a Sala dos Professores, que está aqui no primeiro link, nos comentários e também na descrição. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.